Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where I... Boa noite, meus amados irmãos, família abençoadora. Família, como que nós podemos viver em plenitude de alegria? O que você entende com textos básicos da Bíblia, né, baseados na Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, do apóstolo Paulo? Como nós devemos viver, ou como podemos viver a plenitude da alegria, viver em plenitude de alegria? Alguém gostaria de responder? Alguém pode responder? E eu disse também que o apóstolo Paulo, né, ele também chama a alegria de contentamento. Então, como viver contente? Como que a gente vai falar com esses irmãos que é possível viver alegria plena, em plenitude de alegria? Ô, irmão Arlindo, Oi. eu tenho uma dúvida sobre essa palavra plenitude. Plenitude significa fixo, sempre. Então, assim, alegria plena significa nunca ficar triste. Então, assim, teria que depois falar um pouco sobre isso, né? Exatamente. Bem observado, irmã. Bem observado. A pergunta é como viver em plenitude de alegria. É possível viver em plenitude de alegria? Essa era a pergunta mesmo. Se é possível viver, É isso. vai ter momentos de tristeza, conforme eu disse. Momentos, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Os irmãos aí tá levando alegria para um lado, onde que faz objeção à tristeza. Só que alegria não tem nada a ver com felicidade, viu, irmãos? Eu tô falando da alegria, não tô falando de felicidade. Os irmãos estão achando que alegria é felicidade. Nós estamos falando de alegria, não estamos falando de felicidade. Felicidade, tristeza. Alegria não é tristeza, o que é o oposto à alegria. Alegria é um absoluto. Vamos nos alegrar. Não? Então é um absoluto. Então você está pegando. É a mesma coisa da gente colocar o amor como gostar muito, entendeu? Não tem nada a ver. O que é amor é pleno. O amor é pleno. Ele é pleno. Alegria também é plena. Não é felicidade, tá, irmãos? Então, só para os irmãos aí se situar, igual a irmã Elma colocou no começo ali, eu ia falar depois, né? Tá havendo uma confusão entre alegria e felicidade. Tristezas, todos temos tristezas, porque a tristeza ela se opõe à felicidade. Agora, a tristeza não se opõe à alegria, porque a alegria é um absoluto. Então, nós estamos falando de plenitude de alegria e não plenitude de felicidade. Plenitude de felicidade eu acho que nem existe, tá, irmãos? Mas plenitude de alegria é bíblico. Entendi, agora é isso que ele estava aí. Eu estava colocando tudo num pacote só. Não, não é o mesmo pacote. Ah, então, maravilha. Agora sim. Para mim também, eu não sabia. Para mim é novo isso. Então, eu vivo numa alegria plena, porém com alguns momentos de tristeza, não no quesito de felicidade. Né? Entendi. Muito bom mesmo. Posso estar alegre sem estar feliz, irmão Arlindo? Oi? Eu posso estar alegre sem estar feliz? Exatamente. Exatamente. Olha, você pode, uma pessoa que Eu ela... fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. Sim. Felicidade são momentos. Alegria é um todo. A felicidade é momentos. A alegria, ela é assim, comparada ao amor, tá? Ela é um absoluto. Então, o amor, irmã, então é assim, quando a gente fala do amor, por exemplo, o amor não é para que eu molde o amor à minha maneira. Quando nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, você vê que nós precisamos nos moldar segundo ao que é o pleno do amor. A alegria é a mesma coisa, nós vamos nos moldar segundo o que é o pleno da alegria, tá? E não segundo a felicidade, segundo o que é o pleno da alegria. Então, não eu não sou transformado para amar,
Eu sou transformado pelo amor, e não sou transformado para amar. Então, eu não sou transformado para ser alegre. Eu sou alegre para ser transformado. Essa é a diferença, entendeu? Primeiro Deus me dá, para que depois eu transmita. É nesse modo, desse jeito. Agora melhorou para os irmãos entenderem aí? Vixe, Ixi ou não? Não sei se melhorou. ai, Entendi. ó, eu estou triste com o que aconteceu do temporal, não tô feliz na felicidade com isso, porém estou muito alegre em estar participando do estudo. Exatamente, Silene, eu estou falando, é isso aí. Isso aí não, toda tristeza que vem a mim jamais vai abalar a minha alegria. Entendi Entendeu? perfeitamente, que maravilha. Por isso que a alegria é plena. Por isso que a Bíblia trata de alegria plena, entendeu? Porque tem a distorção de alegria, aí já não é mais a plena. É possível viver em plenitude de alegria? Agora os irmãos vão responder, é possível. Ô, irmão Arlindo, quantas Oi, coisas oi. acontecendo, eu triste aqui, não estava feliz com aqueles acontecimentos, né? Igual o ano passado, tantas coisas, mas eu senti uma alegria tão grande e isso me deixava confuso. Como é que eu estou passando a tristeza e estou com essa alegria tão grande? Agora entendi a diferença da felicidade e a alegria. Eu Isso. não sabia. Nem sempre a gente vai estar feliz com as coisas, né, irmãos? Nem sempre a gente vai estar feliz. Só que alegre é pleno, alegria é plena. Por quê? Porque você tem convicção de quem você é. Então, Ô, Você irmão tem... Arlindo, Oi. é tipo assim, por exemplo, meu filho, ele faz uma atitude que eu não fico feliz com aquela atitude, mas eu tenho uma alegria de ter tido ele. Exatamente, Maelma, é exatamente, é isso. São esses exemplos de vida que faz você entender o que Deus está falando com a gente. Tá? Muitas vezes Deus não fica feliz com aquilo que a gente está fazendo, mas Ele é alegre com a gente o tempo todo, irmãos. pronto, aí, mas... Puxa vida, fecha a conta e passa a régua. Sabe o que acontece, irmão? Vamos tentar ajudar os irmãos aí, vamos tentar colocar com palavras mais simples aí para a gente entender. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós, né? Porque ele foi ali o primeiro apóstolo a viver essa, como colocar assim, essa transformação, não, esse momento de transição, vamos colocar assim, tá? Para que nós possamos entender. Quando Jesus ele vem, ele se revela na maioria ao povo judeu, depois tem os 12 apóstolos judeus lá, e depois entra na história o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele era considerado o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo foi a pessoa assim que mais falou sobre essa transição da pessoa viver Deus no meio de um povo que vivia religião, tá? Que vivia regras, que vivia normas. E agora o apóstolo Paulo, ele nessa transição, ele começa a viver princípios. Então existe leis e existe princípios. Muitos servem a Deus por meio de leis. E o que o apóstolo Paulo ensina é que ele aprendeu os princípios de Deus. E ele foi transformado pelos princípios. Muitas pessoas amam os milagres de Deus. Outras pessoas entenderam os princípios através dos sinais de Deus. Então são coisas diferentes, irmãos, muito diferentes. E quando nós falamos de alegria, hoje eu trouxe o assunto de alegria, porque nós aqui nós falamos bastante na semana passada do amor. Nós citamos muito o amor, que também o amor, ele é um pleno, ele é algo absoluto, assim como a alegria também, ela faz parte do amor, né, que é um pleno, é um absoluto da parte de Deus. Eu li que alguém colocou aí, ó, somos paz, alegria e amor, é isso que nós somos, né? Exatamente.
acho que foi a irmã Viviane, isso, a irmã Viviane. O apóstolo Paulo, então, ele começa a falar por meio dos princípios, e não das leis, tá? De ordenanças, mas de princípios. Eu acho que os irmãos entendem um pouco o que é princípio, né, irmãos? Os princípios que, embora muitas vezes são confundidos com leis, mas não são leis, são princípios mesmo. Por exemplo, houve uma época na história, vamos colocar assim, que um pesquisador tinha um fio elétrico estendido e ele pega uma bússola e se aproxima desse fio, que tinha corrente elétrica. E ele percebe que por causa da corrente elétrica, a bússola, ela apontava direções diferentes a respeito daquilo que era o magnetismo dela. Então, a bússola sempre aponta o norte, pelo magnetismo da própria Terra, né? Ela aponta o norte. E ele percebeu que quando aproximava isso da rede elétrica, havia uma alteração. Então, ele pensou assim, poxa, se a parte elétrica altera o magnetismo, então, se eu usar o magnetismo, eu posso gerar rede elétrica, eu posso gerar eletricidade pelo magnetismo. E isso ele pensou numa época que não existiam as usinas, né, irmãos? E quando ele pensou assim, ele percebeu um princípio. Esse é um princípio que é da natureza. Se você conseguir manipular o magnetismo, você gera energia. Aí surgiram as hidrelétricas, não é? Porque por causa desse princípio. Então, isso é um princípio, não é uma lei, é um princípio. E lei é diferente. A lei a rua da minha casa tem uma placa que indica mão que ela só posso subir na rua, não posso descer com o carro, eu estaria contramão. Isso é uma lei. As leis, você quebra elas. As leis você pode quebrar, pode ser que não dá nada para você, se nenhum guarda vê, se você não bateu o carro, você pode andar contramão numa rua e que no final dessa estrada ainda você pode falar assim, para mim deu certo, né? Mas os princípios não, irmãos, os princípios não tem como quebrá-los, porque é princípio, entendeu? Essa é a diferença. E quando nós falamos do amor, o amor é um princípio de Deus. O amor se revela através do princípio de Deus. Então, eu não me adequo, não é o que eu faço para que eu melhore as minhas condições para eu amar. Eu tenho que entender esse princípio. Eu vivo o amor, por isso eu posso fazer essas coisas. Por isso eu posso viver essas coisas, porque eu vivo o amor. Assim também a alegria, mesma coisa. É o mesmo princípio da palavra amor, a gente está falando da palavra agora alegria, desse estado, tá? Dessa opção. Não é um sentimento. O sentimento me traz felicidade. Então, hoje eu estou me sentindo bem, eu estou feliz. Mas amanhã eu posso não estar me sentindo bem. E ainda assim estar muito agradecido, muito alegre com tudo que eu estou vivendo. Essa é a diferença. Então, o Paulo diz, eu aprendi. Né? Então, ele aprendeu. Se ele aprendeu, irmãos, quando ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa plena. Como que eu vou explicar isso para os irmãos? Vamos colocar assim, ele se tornou uma pessoa tanque cheio, tá? Ou taça cheia, tanque cheio. Vamos colocar assim para a gente entender. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem tanque cheio. Isso eu estou falando tanque cheio, lógico que é uma figura de linguagem para a gente entender aqui, tá, irmãos? Os irmãos não vão falar que o irmão está inventando coisa aí, porque a gente tem que ficar meio vacinado com algumas coisas aí. Então, eu aprendi a ser uma pessoa tanque cheio. Então, se eu aprendi a ser uma pessoa tanque cheio, repete isso, irmãos. Você também, na sua casa, onde você está aí, repete essas mesmas palavras. Eu aprendi a ser alguém tanque cheio. Repete isso para ficar no seu consciente. Você tem que aprender a ser uma pessoa tanque cheio. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu a ser uma pessoa tanque cheio. Isso vai mudar muito. Vai mudar muito as questões nossas de compreensão de algumas coisas. Eu aprendi a ser uma pessoa tanque cheio. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa plena. Tanto é que ele fala isso nas cartas, ele era uma pessoa plena. Então, quando o Paulo está falando, que eu estou usando tanque cheio aqui, é a mesma situação que ele usa aqui
que é usado, que ele é pleno, né? Daquela mulher samaritana. Você lembra do estudo que nós fizemos da mulher samaritana? Que a mulher está lá no poço de Jacó, e ela vai ali tirar água do poço de Jacó. Por que que aquela mulher está ali tirando água do poço de Jacó o tempo todo, irmãos? E Jesus vai lá para encontrar com ela. Porque aquela mulher é tanque vazio. Se nós compreendermos isso que eu estou falando com os irmãos aqui agora, irmãos, isso aqui vai transformar a nossa forma de enxergar a vida. Esse é um estudo que realmente transforma o nosso modo de enxergar a vida. Então, aquela mulher samaritana, ela vivia sempre de tanque vazio, não é? Então, ela ia lá no poço de Jacó para poder completar o tanque dela que estava vazio. Quando esvaziava, ela corria para lá. Por quê? Porque ela carregava um cântaro. Os irmãos conhecem a história, né? Um cântaro é uma vasilha. Quando esvaziava, ela tinha que encher de novo. Essa vasilha esvaziava, ela tinha que correr lá e encher de novo. Então, a vasilha dela, toda vez que ela estava gastando aquela água, ela gastava um pouco de água, ela precisava ir lá e encher de novo. Começava a esvaziar, ela tinha que ir lá e encher de novo. Então, aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Você não é uma pessoa que o seu tanque esvazia e você tem que ter alguém para encher esse tanque para você de novo. Livre-se desse entendimento. Você tem que entender igual o apóstolo Paulo entendeu, igual Jesus explicou para aquela mulher samaritana. Então, a mulher samaritana com a vasilha vazia, o que acontecia? Ela tinha que correr e encher de novo. Então, qual que era o problema dessa mulher? Ela vivia sempre buscando alguma coisa para preencher alguma carência dela. O tanque dela estava sempre vazio. Então, se ela tinha necessidade de alguma coisa, ela tinha que preencher aquela necessidade, porque ela se sentia vazia naquela área, né, da vida dela. Então, muitas vezes, ela conta ali, né, sua carência familiar, que ela era mulher já de 5, se eu não me engano, se eu não estou enganado o texto, já tinha passado por 5 casamentos, então ela tinha uma carência familiar. Ela estava ali ao meio-dia, né, porque tinha necessidades, então ela tinha que encher o tanque das suas carências familiares, o tanque das suas carências de trabalho, o tanque das suas carências de igreja, né? Você vê que tem uma passagem onde diz: samaritanos adoram no monte, ou os judeus em Jerusalém. Então havia também entre os samaritanos uma carência religiosa. Então, para resolver todas essas carências aí, o que acontecia? Ela ia lá de tempos em tempos encher o tanque dela com a água do poço de Jacó. E uma pessoa, irmãos, que vive de tanque vazio, ou que o tanque dela se esvazia, ela é uma pessoa sempre deficitária. Está sempre devendo. Ela se vê devendo em tudo. Eu tenho carência nessa área, irmão Orlindo, eu estou devendo nessa área, eu estou precisando nessa área, eu sou carente nessa área, eu preciso de alguém para me abençoar nessa área. Se alguém não me abençoar nessa área, eu não consigo. Eu estou carente nessa área. Então, a pessoa é sempre deficitária, porque ela vive de tanque ou vazio ou meio vazio. Ela não entendeu o Salmo 23 ainda. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa é a forma que Jesus ensina a gente a viver. O cálice que transborda, o tanque que está cheio. Entendeu, irmãos? Aí, essa mulher, quando ela está ali entre a família, né, a gente está colocando aqui um caso que acontece, pessoas que se reúnem na igreja para resolver o problema, a carência da família. Na igreja ele vai resolver a carência da família e do trabalho. Quando está no trabalho, ele conversa para resolver a carência da igreja ou a carência da família. Quando está entre os parentes, ali com uma pessoa conhecida, vai conversar para tentar resolver a carência da família, da igreja e do trabalho. E assim, sempre carente, sempre deficitária, né? Então, essa mulher, quando ela se encontra com Jesus, quando Jesus se encontra com ela, ele começa a falar de algo para ela que ela não entendia. E talvez até hoje nós não estamos entendendo isso. Muitos de nós não estamos entendendo. Quando Jesus fala para ela, ele fala assim: olha, se você conhecera o dom, se você conhecesse o dom. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, irmãos. Em João capítulo 4, no versículo 9, diz assim, olha:
A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Carência também familiar, né? Carência de comunhão, carência de saber lidar com o contraditório. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Jesus era um homem cheio, né, irmãos? Não tinha carência nenhuma, não tinha problema. Jesus, ele não tinha crise de identidade, ele veio revelar um Deus que não tem crise de identidade, que sabe quem é, sabe de onde veio, né? Sabe quais são as suas origens, as suas raízes. Ele é pleno na sua formação, ele entende isso, que ele tanto tentou ensinar para nós, e tanto tenta ensinar para nós isso, né? Ele sabia de quem ele era, não tinha crise de identidade. Essa mulher já não sabia quem era, ela tinha crise de identidade. Como é que me pede água para beber? Aí Jesus respondeu no versículo 10, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Essa aqui é a resposta, irmãos, para muitas. Essa aqui é a direção para que a gente possa viver alegria plena. A plena alegria. Essa aqui é a direção que Jesus está dando para essa mulher. Se você me conhecesse e conhecesse que o Pai já preparou para você, se você entendesse o que já está preparado para você, você não seria carente de mais nada. Você não ia precisar jamais de ser abençoado. Então, Deus, irmãos, ele não é abençoador de abençoados. Ele não ensina isso. Como que é difícil para os irmãos entender isso? Tem muitos irmãos que ainda não entenderam isso que a gente prega aqui, que a gente fala aqui. Tem irmãos que se vê carente de ser abençoado em alguma área da vida dele, o tanque dele esvazia, não sei como que o tanque vai lá e esvazia. E aí ele se sente na carência de ser abençoado por alguém. Então, eu trouxe essa palavra propositalmente para falar com os irmãos do que Deus preparou para nós, irmãos. Esse versículo 10. Se nós soubéssemos, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos o presente que Deus nos deu, e quem é que está falando isso conosco, quem está revelando isso para nós, que Deus já nos presenteou com isso, não está faltando. Nós não somos tanques vazios, nós não somos talhas vazias, nós não somos cântaros vazios, necessitando de alguém nos encher ou de parar em algum posto para completar o que está faltando. Ah, está faltando alguma coisa, eu vou lá em tal lugar completar o que está faltando. Irmão, está faltando tal coisa para mim. Ah, hoje eu vou na igreja, então, para completar o que está faltando. Irmão, está faltando tal coisa para mim. Ah, hoje eu vou procurar o profeta tal para trazer uma palavra para mim, para completar o que está faltando, para completar o meu tanque que está faltando. Se você entendesse o que Deus já preparou para você, você seria pleno. Você seria pleno no amor, seria pleno na alegria, seria pleno na paz, seria um filho pleno na família de Deus. Se você entendesse isso, o que Deus já preparou, o que você já tem. Eu falo assim para vocês, irmãos, porque eu vejo assim que tem irmãos que têm dificuldade de aceitar que ele é completo. A pessoa não consegue aceitar que Deus fez tudo que a pessoa precisava para essa vida, já deixou tudo pronto para essa vida, e a pessoa se vê carente até nos dias de hoje. Mesmo a gente estudando o evangelho orgânico, tem muitas pessoas que se veem carente até o dia de hoje. A carência gera crentes, crentes gera carências, filhos de Deus gera fiéis, irmãos. Quando é que nós vamos aprender isso? Os filhos de Deus, eles não estão na carência ou na crença, eles estão na fé, eles estão na fidelidade, eles são plenos, eles são completos, eles são tanque cheio, igual diz aqui, eu estou falando aqui do apóstolo Paulo. Então, essa mulher, a samaritana, ela tinha sempre um déficit, ela estava sempre devendo, até ela conversar com Jesus, né? Então, ela estava pensando em ser cheia, né, quando de fora para dentro. Então ela ia no poço de Jacó,
para pegar uma água que estava lá dentro do poço, de fora dela, e jogar para dentro dela para acabar com a carência dela. Então, ela era uma tremenda de uma pessoa que precisava ser abençoada. O entendimento dela levava ela a entender que ela era uma carente de bênção, ela precisava ser abençoada, então ela buscava a bênção no poço de Jacó. Era ali que ela completava o que estava faltando no tanque dela. Então, entenda isso, tá, irmãos? Então, ela pensava assim, ó, alguma coisa vai vir de fora até mim, olha só, algum abençoador vai vir até mim, alguma coisa vai acontecer lá fora, e eu vou receber aqui da vida o trabalho, a família, a religião, ou alguma outra coisa aí vai acontecer, né? Mas a vida vai me dar algo que eu não tenho, e aí eu vou ser uma pessoa feliz, quando a vida me der algo que eu não tenho. Então, as pessoas que vivem esse entendimento, Jesus está dizendo, se você conhecer o que Deus já preparou para você, se você soubesse que já está pronto para você, e quem é que está te falando que já está pronto, se você entendesse quem é que está te falando isso, você não seria mais um tanque vazio, você seria um tanque cheio, mas não de fora para dentro. O problema é que você entende que a solução dos seus problemas está lá fora. Então você precisa de alguém para te abençoar, você precisa de alguém para fazer alguma coisa para você, você precisa de alguém para estar te direcionando, você precisa de alguém para estar sempre te abençoando. É isso que você vive. Ele está falando isso para a mulher samaritana e peço que os irmãos meditem também sobre isso, tá, irmãos? Para que você também não caia no mesmo erro que essa mulher está caindo. E Jesus falando para ela, se você conhecesse o que está pronto, e quem é que está te garantindo que está pronto, você teria sobre você um algo pleno. Por quê? Porque o seu tanque não se enche de fora para dentro. Não existe nada fora do seu tanque que possa encher o seu tanque. Porque a fonte para encher o seu tanque, ela está dentro do próprio tanque. Essa é a fonte. Essa é a fonte que nos traz a plenitude da alegria, a plenitude do amor, a plenitude da paz, a plenitude de sermos um filho, irmãos. Inesgotável, vou dizer, irmã Viviane, essa fonte é inesgotável. Você jamais vai ter que parar um dia para ir em algum lugar para encher um tanque que está faltando. Porque conforme isso, quanto mais você usa, né, mais pleno você fica. É isso que o Paulo entendeu. É isso que o apóstolo Paulo entendeu. Então, quando o Paulo realmente conhece a Deus na sua caminhada, quando realmente ele conhece, não mais o Paulo religioso, mas o Paulo agora convertido a filho de Deus, irmãos, quando ele conheceu de fato a Deus, ele está sofrendo o espinho na carne, ele faz oração e Deus fala para ele, a minha graça te basta. Então Deus está querendo dizer para o Paulo aquilo que Jesus está dizendo para essa mulher. Nesse momento, é dito para ele assim, eu não trabalho a sua carência. Eu orei 3 vezes para Deus tirar esse espinho. Deus falava com ele nas 3 vezes, Paulo, eu não trabalho a sua carência. Então entenda isso, irmãos. Paulo, eu não trabalho a sua carência. Então o que o senhor trabalha, Senhor? Eu trabalho a sua consciência e não a sua carência. Então, quando Deus falou assim com o apóstolo Paulo, entenda isso, tá, irmãos? Eu estou sendo bem devagar aqui, bem didático, para você entender. Deus não trabalha a sua carência. A sua carência, se você ainda se revela na carência, no déficit, é porque você não está olhando para o que está pronto e quem foi que disse para você que está pronto. Entenda isso, tá, irmãos? Não foi o irmão Arlindo que falou para você que está tudo pronto, não foi o Adão, não foi o Moisés, não foi o Elias, não foi o Jacó, não foi o José, não foi o Paulo, não foi o Pedro, não foi o João, não foi o Tiago, não foi ninguém que não viesse de lá para falar a verdade.
Foi por isso que ele fala assim, ó, se você soubesse o que Deus já deu para você, e quem é que está falando que já está pronto, aí você estaria completo. Então, essa revelação, irmãos, não vem do irmão Arlindo. Isso aqui vem do próprio Deus. É Jesus falando a palavra do Pai. Está pronto. Está pronto. Então, é isso aí. Então, Paulo, ele tá naquele embate para afastar o espinho na carne dele, e Deus fala com ele, olha, não trabalha a sua carência não, Paulo. A minha graça te basta. Eu estou trabalhando a sua consciência. Foi isso que Deus falou para Paulo. Então, quando Paulo está querendo, né, que Deus resolva o problema dele, e Deus fala para ele, não, eu não vou resolver o teu problema. Não vou. Eu vou te dizer uma coisa para que o seu problema seja resolvido, tá? Mas eu não vou resolver o teu problema. Mas uma coisa eu vou te dizer para que o seu problema seja resolvido. Eu estou trabalhando a sua consciência. E essa consciência, quando essa consciência for trabalhada, nós vamos entender isso, você vai resolver o seu problema, você terá o seu problema resolvido. Não que Deus vai resolver o seu problema, porque Deus não está trabalhando a carência de ninguém, irmãos. Eu digo para vocês que Deus, Jesus, ele nunca veio para ser o salvador dos nossos problemas. Jesus nunca veio para ser salvador dos nossos problemas, das nossas necessidades. Não, ele veio trabalhar uma consciência, e quando nós entendermos que essa consciência trabalhada se revelar, então nós vamos ter o pleno conhecimento de que nós também somos tanques cheios. Enquanto isso não for trabalhado em nós não vamos entender. Então o apóstolo Paulo entendeu. Quando é dito para ele, olha, eu não vim resolver o seu problema, mas a minha graça te basta. E a graça, o que era a graça? Senão o conhecimento do amor de Deus, conhecimento da alegria de estar em Deus, por isso ele declara, né, eu aprendi a ser contente. Eu aprendi a ser contente. Por quê? Por que Paulo se aprendeu? Porque Deus, ele trabalhou a minha consciência e eu entendi a plenitude de Deus em mim a ponto de eu revelar que eu sou tanque cheio. Não sou carente. Então, eu sou pleno em alegria. Nem sempre estou feliz, mas eu sou pleno em alegria. Por quê? Porque a graça de Deus me constrange. Eu entendo a graça de Deus. Eu sou pleno em alegria. Então, quando Paulo entendeu, né? Ele entende que, na verdade, ele tem... Os seus problemas ainda continuam, mas ele tem a consciência transformada. Tá? Então, que Deus não resolveu o seu problema, mas deu a ele a condição de uma transformação de uma consciência, e agora ele começa a olhar para a autoridade de Deus que vai se aperfeiçoando na vida dele. Então, uma autoridade usada, que eu uso a meu favor, irmãos, uma autoridade que eu uso a meu favor, ela é poder. Então, escreve isso que eu estou dizendo. Se eu tenho uma autoridade para usar a meu favor, ela é poder. Mas se eu tenho essa mesma autoridade e eu uso em favor dos outros, tá? Ela é autoridade. Um poder usado a meu favor é poder. Um poder usado em favor dos outros é autoridade. Era isso que Deus veio revelar, a autoridade. Então ele ensina para o Paulo que o Paulo, na sua consciência, ele deveria se relacionar a Deus pela perfeição da sua autoridade, não no poder de usar essa autoridade a seu favor. E aí, quando você olha, por exemplo, no naufrágio do navio, você vê que o Paulo chama a responsabilidade e usa todo o poder que ele tinha na sua consciência, no seu entendimento a respeito de Deus, em favor de todos aqueles que estão no navio, para salvar todos os irmãos que estão no navio,
revelando de fato o que é uma consciência de uma pessoa que tem o tanque cheio, que vive a autoridade e a perfeição de Deus. Então, essa autoridade, Deus fala assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? É na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, não é na força, é na fraqueza. Por quê? Porque quando você se coloca em favor de outros, a autoridade, ela se revela por intermédio do poder, o poder se revela por intermédio da autoridade, e essa associação acontece. Então, a autoridade de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Paulo fala, né? Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou realmente forte. Porque quando eu estou diante da minha fragilidade, eu tenho que trabalhar minhas convicções. Todas as vezes que qualquer um de nós nos depararmos ou estivermos diante das nossas fragilidades, aí nós vamos ter que trabalhar as nossas convicções. E aí eu vou estar ali ou diante do poço de Jacó, ou eu vou realmente entender que eu sou uma fonte que enche o tanque o tempo todo. São oportunidades, irmãs. É isso aí mesmo. Então, quando eu devo trabalhar as minhas convicções, quando eu estou diante de situações adversas, talvez uma situação de tristeza me faça trabalhar minhas convicções, não é? Mas não que eu esteja, não que eu não esteja revelando alegria. Eu posso estar triste, posso estar infeliz, mas eu continuo alegre. Por quê? Por causa das convicções que eu estou revelando, das convicções que eu tenho em Deus. Então, quando eu estou diante da dificuldade, o que sobra para mim, a única coisa que me sobra é a fé. Não tem outra coisa. Estou diante da dificuldade, só tenho agora o quê? A fé. E a fé no quê? Na graça de Deus que revela ou revela o amor, essa fé revela o amor, ou vai revelar a alegria, ou vai revelar o filho, mas sempre algo vai ser revelado nas dificuldades. Quando eu estiver diante da fé, a fé vai trazer alguma revelação, e essas revelações que vão me trazer as convicções de quem eu sou. Então não adianta, se você chegar num encontro como esse, numa reunião como essa, e eu dizer para você, olha, ficar falando, não, você é filho de Deus. Irmão, você é filho de Deus, você não é carente. Você não é uma pessoa que precisa ser abençoado. Não adianta ficar falando isso para você se isso, tá, irmão? Se nas suas dificuldades você não for transformado diante das suas convicções. Se você não tiver convicção disso, não adianta nada eu falar para você. Se isso não lhe trouxer uma convicção de fato que você é um abençoador, você vai estar sempre carente de ser abençoado. Você vai estar sempre com o tanque vazio. Sempre procurando algum lugar que encha o seu cântaro. Para você encher o seu cântaro. Porque o seu cântaro, ele não se enche só. Você não é uma pessoa, quando não tem essas convicções, você não é uma pessoa que tem dentro de si essa fonte do Espírito que jorra. Tá? Essa fonte sua não está jorrando, ela está seca. Por que, irmão Arlindo, a fonte está seca? Porque você não conhece quem falou, tá? Você não sabe o que está preparado e não conhece quem falou que está preparado. Então, essa fonte é uma fonte faltante, é uma fonte que não dá água. Ela precisa procurar nos poços de Jacó por aí. Então, quando eu percebo, irmãos, que eu tenho uma fragilidade, eu tenho que lançar mão dos meus absolutos. O apóstolo Paulo entendeu que cheio de Deus, e ser cheio de Deus não era ser cheio de fora para dentro, igual muitos pensam. O apóstolo Paulo entendeu, viveu e ensinou. Ser cheio de Deus não é ser cheio de fora para dentro. Ser cheio de fora para dentro é para satisfazer as minhas carências. O Deus da Bíblia
ele nos mostra que o ser cheio de Deus é uma consciência de absoluto a respeito de nossa identidade. É isso que o Deus da Bíblia mostra. É você ser tão convicto de entender o absoluto no trabalho de Deus, que você não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer, mas você só depende daquilo que Deus deixou pronto, deixou preparado. É disso que você vive, é nisso que você fia a sua vida, é ali que você coloca o seu alicerce, é dali que você extrai o seu alimento, que esse Deus, então, ele te enche de dentro para fora. Então você passa a ser o cálice que transborda. O cálice que transborda não porque ele recebe alguma coisa de fora, porque o seu interior flui. Do seu interior ele flui o amor, ele flui a alegria. Do seu interior ele flui a visão de Deus, ele flui a luz de Deus no seu interior. Ele não é carente. Por quê? Porque nas minhas convicções eu entendo que Deus, Jesus, jamais se revelou para satisfazer minhas carências. Não foi para isso. Foi para mostrar para mim que na minha consciência eu poderia entender quem de fato eu sou. Então, o ser cheio de Deus é o quê? O ser cheio de Deus é ter uma consciência de absoluto a respeito de nossa identidade. É isso que é o ser cheio de Deus. Então, tudo que a religião não quer que você aprenda, que o universo não quer que você aprenda, que as coisas não querem que você aprenda, que as pessoas não querem que você aprenda, é o quê? Que você tenha uma consciência de absoluto a respeito da sua identidade, da sua natureza em Deus. Tudo que a conspiração acontece, irmãos, para que você não entenda isso. Preste atenção no que eu estou falando para você. E você vai ver que tudo conspira para que você não revele isso. Então, o amor fala, você é filho de Deus. Isso é o amor que fala, você é filho de Deus. Você é pleno, você é completo. Você está aqui para revelar quem você é. Aí, vem eu gostar muito. Você fala, olha, não está dando certo. Dessa forma não dá. Eu não consigo. Para mim não dá. Por quê? Porque você não tem a consciência de quem você é. Você está sempre faltante. O tanque seu está sempre faltando alguma coisa. Então, quando o seu vaso esvazia, porque ele não tem a fonte jorrando, ele vai esvaziar. Você vai ter que usar, você vai beber daquela fonte, você vai beber do seu jarro, do seu cântaro, ele vai esvaziar. Aí depois você tem que correr lá fora, em algum lugar onde que abastece, para você abastecer de novo. É o que tem acontecido com muita gente. Sejamos cheios, irmãos. Sejamos cheios. Mas esse cheio é de dentro para fora, como fonte. Então, há um fluxo constante de Deus que sai de nós. Ele surge a partir de nós. Esse é um fluxo constante de Deus. Você não é carente de ser cheio. Você é carente de se esvaziar. Você precisa de se esvaziar. Isso aí você tem essa carência. O tempo inteiro você tem que abençoar. Porque você estando cheio, você tem que derramar. Você tem que ir lá e botar de você lá. Então, quando que o mundo começa a conhecer a salvação? Quando eles começam a experimentar do Espírito de Cristo. Quando Cristo começa a dar do seu Espírito, o mundo começa a experimentar a salvação. Jesus, ele era tão convicto, tão cheio, tão transbordante, que onde ele ia, ele deixava do Espírito dele. Ele andava pela rua derramando do Espírito. Ele entrava numa casa, ele derramava do seu Espírito. Ele ia para uma aldeia, chegava lá, ele contaminava todos derramando do seu Espírito, porque ele se enchia de dentro para fora. E ele derramava do seu Espírito. E isso era o plano de Deus sendo revelado. Então,
o apóstolo Paulo diz: sendo assim, eu aprendi a ser um homem contente, ou seja, tanque cheio, porque agora não é o que eu vou lá fora buscar e para me reabastecer. Eu aprendi a ser contente por quê? Porque agora eu sou tanque cheio, porque eu entendi que se eu conhecer o que está pronto, e quem é que falou para mim que eu devo conhecer e viver isso, do meu interior está fluindo esse rio de água viva. Então eu nunca vou parar no lugar para eu encher um tanque vazio, irmãos. Tá? Eu não vou caminhar nunca para encher o meu tanque vazio. Eu sou sempre tanque cheio, porque dentro de mim existe uma fonte. Mas será que eu tenho essa convicção, irmão Arlindo? Será que eu estou convicto disso? Que dentro de mim tem uma fonte, há uma fonte dentro de mim? Então lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana. O dia que você souber o que Deus já te fez, o que Deus já te deu, e que você entender quem é que está te falando isso, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que esse contentamento que ele vive, tá? Esse contentamento que ele está se referindo aqui, ele está falando que de todo esse trabalho de Deus, que Deus preparou para nós, para que todo homem e mulher de Deus seja perfeito, que ele, esse homem e mulher de Deus, possa se ver, se relacionar de forma a ser perfeito, uma pessoa na medida completa do Cristo. Essa é a verdade. Então Deus nos enche, Ele nos capacita para que nós possamos nos revelar na medida completa do Cristo. Por isso que Jesus falou para a samaritana naquele dia, né? Se você souber que Deus já te deu, aí do seu interior fluirão rios de água viva, águas que nunca se esgota. Ou seja, você chega à medida exata do Cristo, quando há uma consciência, uma aceitação e uma convicção de quem eu sou. Amém, meus amados? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit